Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui com vocês, né? Meu nome é Roberto, eu sou trabalhador do básico, coordeno a turma de segunda-feira. Então, e também trabalho no ciclo 4, na quarta-feira, e trabalho na quinta-feira no desenvolvimento mediúnico, que é desenvolvimento da mediunidade, tá? Mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai falar, como o Marie falou, a gente vai falar sobre nós. Sobre nós, tá? A gente vai falar sobre médiums. E a gente vai ver no decorrer da aula que todos nós somos médiums, tá? Todos. Então, gente, ó, a gente já está na aula 11. Aula 11, né? Daqui para frente agora, ó, só vai. Rapidinho. Vocês vão ver, daqui a um pouco vocês já estão com saudade do básico, tá? É rapidinho que passa, viu? Agora a gente vai fazer um combinado, ó. Quando alguém quiser fazer a pergunta, levanta a mão para o microfone chegar, tá? Que isso é transmitido, é gravado, né? E aí precisa o pessoal que está na internet saber o que foi perguntado, tá? Senão fica um negócio, o facilitador como se ele estivesse falando sozinho. Outra coisa, ó, eu sei que é sexta-feira, que está todo mundo cansado da semana, tá? Mas eu peço para vocês a participação de vocês, porque senão a aula fica mais monótona ainda. Aí vai ficar eu falando sozinho aqui, tá? Então eu preciso que vocês participem, eu vou provocar a participação de vocês e quero que vocês participem, tá? Então, senão fica muito monótona a aula, muito monótona mesmo. Há uma aula que tem bastante teoria, tá? Muita teoria. Muitos de vocês ainda não viram, não sabem o que é a mediunidade, como que ela atua, como que é. Então, aí fica mais monótono ainda, né? Então, se alguém estiver dormindo, eu vou acordar, viu? Pode deixar que eu vou acordar. Vou usar a tática do Plínio. O Plínio usa uma tática muito interessante, viu? Então, vamos lá, ó. Objetivo geral. Percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Então, vocês já viram na sexta-feira passada, que foi a Alessandra que deu a aula, que a mediunidade faz parte da gente, tá? Todo ser humano tem mediunidade. Não tem como não querer. Ah, não quero a mediunidade. Não tem. Ela é inerente ao humano. Encarnado ou desencarnado, você tem a mediunidade, tá? Não tem jeito. Então, faz parte de você. E hoje a gente vai ver aqui, nós como médiuns, como que a gente pode usar essa mediunidade. E a gente vai ver que a gente, às vezes, deixa de usá-la porque não conhece, porque tem medo, porque não se apropria dela, tá? Objetivos específicos, ó, mostrar que todos somos médiuns, em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Então, gente, ó, você pode ser espírita, pode ser católico, pode ser protestante, pode ser evangélico, pode ser batista, pode ser o que você for. A mediunidade sempre está presente. Sempre. Só que com outras palavras, outras maneiras. A mediunidade, na realidade, quem definiu a mediunidade foi Allan Kardec. A partir dele que surgiu a palavra mediunidade. Mas a mediunidade, desde que o homem é homem, ela sempre existiu, tá? Nas diversas formas, vocês viram que ela vem lá do primitivo e vem se desenvolvendo também conforme o homem foi se desenvolvendo. Então, é uma faculdade que está em desenvolvimento também. Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. Aqui a gente vai ver que tudo aquilo que a gente vibra gera uma frequência vibracional. Essa frequência vibracional vai conectar com quem, gente? Com
quem está na mesma frequência da gente. Quando a gente procura aqui amigos, pessoas, vocês não procuram pessoas que têm a ver com vocês, que tenham o mesmo pensamento, que tenham a mesma filosofia. Você procura as pessoas que se identificam com você. Tá? É a mesma coisa, a mesma coisa. Quando os espíritos se conectam com a gente, e a gente se conecta com os espíritos, são espíritos que estão na mesma frequência vibracional nossa. Tá? Explicar de que forma se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica. A gente vai ver isso aí também. Tá? E aqui mostrar os diversos tipos de reunião mediúnica e seus objetivos. Que vocês sabem que aqui no nosso centro a gente tem diversos tipos de reuniões mediúnicas. Então a gente vai ver uma por uma e explicar uma a uma, tá? O objetivo de cada uma dessas. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu quero a participação de vocês. A gente já vai participando, vocês vão participar logo de cara já. Mediunidade, eu quero saber de vocês o que vocês entendem por mediunidade. Não precisa ser aquela definiçãozinha certinha. Pode ser até numa palavra. Tá? Bora, gente. Todo mundo acordado aí, viu? Ninguém tem definição nenhuma. Eu vou falar com a Alessandra, viu? A Alessandra não conseguiu fazer que vocês entendessem a mediunidade, hein? Bora. Isso. Ela está aqui. Selma. Bora, Selma. Eu vou começar a chamar. Boa noite, Selma. Falou o que eu falei a semana passada. É a faculdade de se comunicar com os espíritos, encarnados e desencarnados. Muito bom, muito bom. Mais? Alguém mais? Eu só vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês acham que a mediunidade é só se comunicar com espíritos, encarnado e desencarnado? Vamos lá. Vamos construindo isso aqui juntos. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Henrique. Eu também Tudo bem, acredito Henrique? que a mediunidade seja uma troca de frequência de energia entre o encarnado e o desencarnado. O que eu penso, a energia que eu produzo diariamente, da minha forma de pensamento, me conecta com uma entidade do outro lado, desencarnada, e forma uma frequência. Aí vai se desenvolver algum tipo de fenômeno em relação a ela, né? Ok, muito bom. Mais alguém, gente? Por enquanto, a gente só está falando de uma coisa, ó, só a conversa com espíritos desencarnados. Ela é bem mais ampla, viu? Além de se comunicar, também sentir, perceber, né, além dos nossos 5 sentidos. Isso. Uma coisa além disso. Tá, gente, agora eu faço uma pergunta para vocês. A mediunidade é só para comunicação com espíritos desencarnados? É para mais o quê? Vamos lá. O que vocês estão fazendo hoje aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Olha! Hein? Peraí, que ela agora se empolgou. Deixa eu tentar complementar aqui alguma coisa. Isso, muito bom. Eu acho que não só a comunicação, né? Porque tem também as sensações, as intuições que a gente tem, várias formas de demonstrar a mediunidade. Sim. Não só através dessa comunicação. Tá, mas eu estou falando além disso, vamos lá. Precisa mais coisas aí. Vamos lá, gente. Vai arriscar? Além disso. Além disso. Oi, Raquel. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês. Quando eu estou dando uma aula para vocês, compartilhando meu conhecimento, eu estou fazendo o quê, gente? Eu estou usando minha mediunidade. Compartilhando. Compartilhar. Outra coisa, a mediunidade não é só para dar comunicação com os espíritos. É a mínima coisa é dar comunicação com os espíritos. É a coisa mais fácil que tem dar comunicação com os espíritos. A mediunidade é você acolher uma pessoa
que está precisando, você dá um conselho para ele. Isso é mediunidade, você está usando sua mediunidade. E o que a gente faz? O que a gente sempre faz? A gente não consegue usar essa mediunidade no nosso dia a dia. E aí, por que a gente não consegue usar? Porque a gente não conhece. Então, aquilo que a gente não conhece, fica difícil a gente usar. Então, o que a gente precisa fazer com a mediunidade é conhecer ela. E para conhecer ela, a gente vai ver mais na frente lá, a gente precisa estudar. Tá? E estudar muito, não é pouco, não. Precisa muito, muito, muito estudar muito. Depois eu vou mostrar, só os livrinhos aqui, ó. Só para dar essa aula, esse aqui, 4 livros, só 4 aqui. Agora tem mais uns 10, então é muita coisa mesmo. Roberto. Oi. Raquel, meu nome. Diga, Raquel. Eu vou falar um pouco do que eu entendi em relação à aula passada. É isso que eu quero. Então, quando eu li semana passada, eu pesquisei algumas coisas e eu fiz um resumo pessoal sobre mediunidade. Muito bom. E eu não levei só a questão sobre a espiritualidade. Eu levei em relação ao meu desenvolvimento pessoal. Exatamente. E eu cheguei à conclusão que a mediunidade é quando eu resolvi crescer, quando eu resolvi seguir em frente, quando eu resolvo todos os dias acordar e ser uma pessoa melhor e deixar o ontem que já passou e ver que eu tenho perspectiva de uma melhora todos os dias e escolho seguir fazendo o meu melhor todos os dias, sabendo que eu sou um ser humano, que eu estou aqui que eu cometo falhas, mas que eu escolho seguir em frente. E muitas vezes vou usar a minha intuição, minha percepção, vou usar vários instintos pessoais. E, nesse momento, vou errar muitas vezes, mas também eu vou acertar. E, muitas vezes, eu vou ter compaixão, mas vou ter raiva, vou ter ira. E isso tudo vai levar ao meu crescimento, tanto espiritual como carnal. E eu, resumindo isso, quando eu resolvo seguir adiante, eu percebi que todos os dias que eu acordo e sigo em frente e resolvo evoluir, isso sim faz com que meu desenvolvimento seja evolutivo, não involutivo. Muito bem, meus parabéns. Nota 10. Bota lá bota uma estrelinha lá para ela, viu? Muito bom. Tudo que a colega de vocês falou é mediunidade, gente. É mediunidade. A gente usar essa mediunidade no nosso dia a dia. A gente vai ver na frente que a gente pode usar no trabalho, com a família. Quando você está de férias, aonde você estiver, você pode usar a sua mediunidade, gente. Tá? Então, ficou muito tempo a mediunidade como se fosse comunicação com espíritos. A única coisa que... comunicação com espíritos. Não é. É muito, muito mais além. Muito bem colocado. Viu? Obrigado. Viu? Então, vamos ver aqui. Mediunidade. É uma faculdade do espírito que permite comunicar-se com outros que estejam em frequências vibratórias diferentes. Frequências vibratórias diferentes, normalmente a gente chama de outras dimensões, tá? Outras frequências. Por extensão, permite que o espírito esteja encarnado, se comunique com os outros sem o uso dos sentidos sensoriais, numa alta frequência acima da que o cérebro capta ou emite da realidade. Então, a mediunidade não é através dos nossos sentidos físicos. Os nossos sentidos físicos não estão calibrados para sentir a mediunidade. A mediunidade está localizada lá na nossa mente, lá no perispírito. Todos nós temos essa mediunidade, tá? Então, não tem como a gente fugir dela. Está aí. E o que a gente precisa fazer? Saber usá-la.
tá? Saber usá-la. E isso aqui na ULI vocês vão ver. A gente fala do ciclo 1 até o ciclo 10, e depois na pós, e depois nos campos, sempre daqui para frente a gente vai falar sempre em mediunidade e naturalizar essa mediunidade. Trazer para a gente ela e tornar uma coisa natural, como se fosse a gente respirar, como se fosse a gente ver. Então, natural, tá? Uma faculdade natural. E aí, médium. Está vendo que eu disse que hoje vocês vão participar de qualquer maneira? Não? Médium. O que é médium? O que quer dizer a palavra médium para vocês? Um de cada vez para não dar confusão, viu? Senão dá confusão. Médium. A palavra já está dizendo. Ó, se vocês pegarem a palavra, ela já está dizendo. A própria palavra já diz o que é. Todas as pessoas são médiums. Isso. Só que o médium em si é aquele que tem a transmissão da comunicação, entre aspas, do espírito com outras dimensões, vamos dizer assim. E o espírito utiliza o corpo físico para intermediar, através de psicofonia, psicografia, aquilo que ele pode expressar para aquelas pessoas. Cada médium tem um tipo, né, de desenvolvimento que pode se desenvolver. Uns mais aguçados para umas coisas, outras para outras. Bem básico seria isso. Sim, ótimo, ótimo. Olha a palavra que ele falou, intermediar. Mais alguém? Escolha um aí, Marie. Peraí, fala para os coleguinhas ouvir se você faz o que não sabe. O que é médium para você? O que é médium? É uma pessoa que tem sensibilidade e Sim. sente a presença, né, espiritual. Mais o quê? Intermedia a comunicação. Ok. Então, gente, ó. Quem de vocês aqui é médium? Levante a mão. Sim, e quem não levantou é o quê? Gente, a gente acabou de falar que a mediunidade é inerente ao humano. Todos somos médiums. Todos somos médiums. Então, todos têm que levantar as mãos. Depois a gente vai falar sobre isso. Médium ostensivo é outro departamento. Aí é outro departamento. A gente vai falar mais lá na frente sobre isso. Mas médiums, todos nós somos. Todos nós somos. A ostensividade é outro departamento que a gente vai falar mais na frente. Tá? Então, ó, lá no Livro dos Médiuns, aqui, ó, Livro dos Médiuns. Esse livro aqui, ó. Olha aqui, ó. Toda pessoa que sente em um grau qualquer influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente ao homem. E, por consequência, não é privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium, aquilo que a gente estava falando. Então, todos somos médios. Não tem exclusividade. Fulano é médium, o outro não é. Não, todos somos médios, todos somos médios. Agora, tem diversos graus, né? O que acontece? O que vai determinar... Normalmente, num centro espírita, a gente fala médium, aquela pessoa que tem a mediunidade mais ostensiva. Tá? Mais ostensiva.
É aquela mediunidade que capta, que dá comunicação, que vê. Mais na frente a gente vai ver sobre os tipos de médiuns também. Então, isso é a ostensividade, você ter ostensividade. A maioria de nós tem o quê? Só tem, a gente sente. Ah, aqui, ó. Sente influência, a influência dos espíritos. Mas só aquele sentimento assim, leve. Ah, pô, parece que alguém falou alguma coisa para mim. Ah, parece que eu vi alguma coisa. Então, são coisas mais leves, tá? Coisas que você não consegue distinguir, às vezes, do que é, se é um espírito ou é seu, tá? Então, o que é ser médium? Médium é intermediário. Você intermediar, você ser intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Você fazer esse intercâmbio. Vocês sabiam que a cada 90 minutos a gente se conecta com o mundo espiritual? Cada 90 minutos. Tá? O Dr. Sérgio Felipe fez uma pesquisa e chegou a essa conclusão. A cada 90 minutos a gente dá um apagão e pum. Nunca aconteceu de você estar dirigindo, indo pela paralela, de repente você entra na paralela e quando vê está lá no fim da paralela, passou, você não sabe nem o que aconteceu, não sabe nem como é que você chegou lá. Muitas vezes acontece isso. E não é só dirigindo, e muitas vezes, de repente, você dá aquele apagão, você fica meio fora do ar, quando você volta, pô, o que aconteceu? Então, tudo isso aí é mediunidade. Ó. Ser médio é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como intermediário para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais. Tá? Aqui a gente já está falando, já está entrando mais na comunicação mediúnica mesmo, você falando com os espíritos. Níveis conscienciais, por quê? Porque a comunicação acontece como a comunicação mediúnica é mente a mente. Lá na consciência, tá? Não é na mente nossa. Lá na frente a gente vai ver também como que se dá essa conexão entre o médium e o espírito que está querendo se comunicar, tá? Então, com o desabrochar da mediunidade gera muitos conflitos, mas muito conflito mesmo. A maioria de vocês que está aqui, que tem uma mediunidade ainda não muito controlada, começa a gerar esses conflitos. É medo. Será que isso é meu? Será que isso é de alguém? Será que eu estou ficando louco? Começando a falar com o espírito, será que eu vou ficar maluco? Então gera uma série de conflitos na cabeça da pessoa. E por que gera esses conflitos? Porque a maioria de nós não sabe o que é mediunidade, não sabe como usar e não sabe o que acontece com a mediunidade. E aí a gente pira. Tem pessoas que piram mesmo. Pessoas que piram. Aqui no básico, já em outros semestres, a gente atende direto pessoas com a mediunidade super descontrolada, a gente tem que fazer o atendimento e tentar harmonizar a pessoa para que a pessoa consiga entender o que está acontecendo com ela. Tá? Então, aqui vocês vão aprender a lidar com a mediunidade de vocês. Tá? A ter o controle da mediunidade. Porque eu sempre falo o seguinte, ó, quem está no controle sempre somos nós. Tá? Quem está no controle somos nós. Se você não quiser se comunicar com o espírito, você vai dizer para ele, ó, meu amigo, eu não quero me comunicar com você. Não é a hora agora. Eu vou te encaminhar lá para o centro, lá você vai ser atendido. Então, você sempre está no comando. E isso, gente, ó, funciona mesmo. Quando os espíritos vêm me perturbar, eu chego para eles e digo, ó, meu amigo, aqui não é a hora, não é o local. Encaminho eles mentalmente, aí como é que vocês fazem? Mentalmente, você concentra e encaminha ele aqui para o centro. Ó, vou te encaminhar lá para o centro para você ser atendido lá.
Então, ó, às vezes o desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo, justamente pelo inusitado dos sintomas, tá? Tem uma série de sintomas que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, bem como pela cultura preconceituosa a respeito, tá? Então, por muitos, muitos anos, a gente teve uma cultura, ainda existe essa cultura que quem desenvolve a mediunidade é coisa do demônio. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso? Tem pessoas que, se o centro espírita está aqui, ela dá a volta na calçada, vai para o outro lado para não passar na frente do centro espírita. Então, vocês imaginem quanto preconceito tem dentro disso. Mas está melhorando, já melhorou muito, muito mesmo. Viu? O papel do médium. Então, qual é o papel que um médium exerce numa comunicação mediúnica ou numa comunicação com o espírito? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve de instrumento. Tá? O médium, na realidade, ele interpreta aquilo, numa comunicação mediúnica, o médium interpreta aquilo que o espírito quer falar. Tá? Então, o espírito vem com raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva. Se o médium não tem controle, o que o médium vai fazer? Vai xingar todo mundo, vai dizer, pô, dizer palavrões, dizer um monte de coisa. Agora, se o médium tem controle, o que ele vai dizer? Poxa, o espírito está aqui, está com muita raiva mesmo. Eu estou com muita raiva. E não precisa estar dizendo palavrões, né? Então, esse é o controle que o médium vai ter. Tá? O médium sempre está no controle de tudo isso. Quando você não conhece, quando você não tem o conhecimento, o que faz? O espírito usa e abusa. Aí vem, xinga, faz um monte de coisas. Tá? Então, o médium sempre tem que estar no controle. Tá? Veículo e filtro do pensamento do espírito. Aquilo que eu estava falando, ó, o espírito vem, ele pode estar com raiva, com ódio, com negócio, mas o médium é que vai filtrar. O médium vai filtrar isso e vai transmitir isso de uma maneira mais suave. E nas reuniões mediúnicas aqui no desenvolvimento mediúnico, quando a gente pega uma turma nova, por exemplo, no semestre a gente pega uma turma nova, as primeiras comunicações são bem agitadas mesmo. Porque tem médiuns que ainda não têm o controle, né? Mas depois da quinta aula em diante, isso aí começa a ser bem natural, bem mais natural. Eles já começam a entrar na sintonia, na egrégora da reunião, e aí já começam a se equilibrar melhor. Mas é normal acontecer isso. Embora exerça influência sobre as comunicações que transmite, deve ser fiel à comunicação recebida. Porque o que acontece? Quando o espírito se comunica com você, ele vai passar por aonde? Pelo seu psiquismo. E aí o que vai acontecer? Muitas coisas vêm do médium. Principalmente quando está no início. 20% das comunicações são anímicas. 20% do conteúdo é anímico. 80%... Não, desculpe. 20% é do espírito comunicante. E 80% é anímico do médium. Isso aí é normal. Quando você está começando a desenvolver a mediunidade, é normal vir os seus conteúdos. Aí, tem problema? Não tem problema nenhum. Você está fazendo sua catarse, não tem problema nenhum. Você também é um espírito. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente esquece que a gente é espírito também. E numa reunião mediúnica, por incrível que pareça, a equipe de encarnados é que tem mais auxílio do que os desencarnados. Tá? Às vezes, as pessoas chegam cheias de problemas numa reunião mediúnica, um dia perturbado, e saem de lá super leve. Tá? Então, a ajuda é mútua. Numa reunião mediúnica, a ajuda é mútua.
quem acha que a gente vai estar ajudando somente os espíritos está muito enganado, tá? A gente é muito, muito mais ajudado. Então, ó, o que Leon Denis fala aqui, ó? Todos os homens são médios. Ainda que de modo desigual, frequente vezes, inconscientemente, todos sofrem boa ou má influência dos espíritos. Então, a gente sempre tá sofrendo influência dos espíritos, ou boa ou má. Por quê, gente? Porque o mundo espiritual não está desconectado da gente, a gente está conectado, é tudo misturado aqui, está cheio de espíritos desencarnados aqui em volta da gente. Então, a gente convive direto com espíritos. Por exemplo, do lado dela tem um sentado aí, ó. Só que ela não percebe, né? Não é brincadeira, né? Vivemos entre uma multidão invisível que assiste, ó, silenciosamente e atenta aos atos de nossa existência e participa com pensamento em nossos trabalhos, em nossas alegrias e dores. Leon Denis, tá? É esse livro aqui, ó. No Invisível. Esse livro é muito bom. Então, percebam que o que acontece, gente, é muito, muito mais do que a gente imagina. Os espíritos estão em volta da gente, estão continuamente com a gente, 24 horas com a gente. E o que a gente fala? Que a mediunidade não tem botãozinho para você desligar. Ah, vou dormir, vou desligar a mediunidade. Não, senhor. Quando você dorme, você desdobra, e é aí que você faz mais contatos ainda. Tá? Porque o perispírito ele não precisa descansar. Quem precisa descansar é o corpo físico, você vai fazer. O perispírito não, ele sai andando por aí, dando volta, vai para tudo que é lugar. Tá? E é muito, muito interessante. Aí eu faço uma pergunta, por que quando a gente desdobra, a maioria das vezes a gente não consegue saber o que acontece? Por quê? Tem um detalhezinho bem... A gente desdobra com o quê, gente? A gente desdobra com o perispírito, né? Então, o corpo físico está ali. Então, a gente vai desdobrar, o que acontecer vai ficar onde? Lá no perispírito, na nossa mente. Por isso que a gente não lembra. Por isso que a gente não lembra, fica lá na mente, lá no perispírito. E aí fica registrado lá e a gente não consegue lembrar. Agora, quando você faz uma viagem astral, consciente, aí sim. Aí você lembra tudo. Aí você está consciente. É como se você estivesse aqui, olhando de olhos abertos, fazendo isso aí. Aí é outro esquema. Tá? Mas, normalmente, quando a gente desdobra, a gente não lembra por causa disso. Aí, ó, que a gente estava falando sobre os médiuns ostensivos. Então, o que é o médium ostensivo? Ó? Tem a habilidade visível e evidente de intermediar o contato entre os espíritos encarnados e desencarnados nas diferentes dimensões. Tá? Então, o médium ostensivo é isso aí. Ele tem essa habilidade de estar conectado com esses espíritos desencarnados e encarnados também. Porque telepatia mesmo, através da telepatia, a gente consegue se comunicar. Muitas vezes, você pensa na pessoa, a pessoa está lá longe. Aí, de repente, vem a ligação. Rapaz, eu estava pensando em você, eu ia falar com você agora. É impressionante isso. Muitas vezes acontece isso. Isso aí é uma forma de telepatia, né? E médios sensitivos ou impressionáveis. Isso aqui, a maioria de nós somos esses aí, ó, tá? São pessoas capazes de sentir a presença de espíritos por uma vaga impressão, tá? Então, é muito leve, é muito sutil essa aí. É uma mediunidade, a mediunidade mais... a que a maioria de nós temos, tá? Então, é mais sutil. Então, às vezes, você escuta aquela voz, aquela impressão. Eu tive impressão, parece que é meu, parece que não é, não sei... Então, o médium de
O médium ostensivo, ele já não é assim, ele sente mesmo, ele vê, ele sente, ele se comunica, tá? Ele se conecta, é bem diferente, tá? E aí, gente, o que vocês acham? Dá para desenvolver a mediunidade? Dá, né? E aí, como é que a gente desenvolve? Estudando, estudando, estudando e estudando. Para quê? Para você entender o que é a mediunidade. Porque a mediunidade é muito complexa, mas muito complexa mesmo. Quando vocês começarem a estudar, quando vocês começarem a perceber, quando vocês começarem a ler, vocês vão ver. Tá? Muita coisa, tem muita coisa, e é muito complexo, é muitos tipos de mediunidades que você tem. Esse livro aqui é fantástico, ó. Eu chamo de dicionário da mediunidade, ó. Teoria da mediunidade. Isso aqui, tudo que vocês quiserem sobre mediunidade tem aqui. Tudo. Tem pesquisas, tem uma série de coisas, tudo aqui. Muito bom esse livro. Então, gente, desenvolver a mediunidade todos nós podemos, tá? Ah, eu quero me tornar um médium ostensivo, um médium que dê comunicação. Consegue, é vontade. Tendo vontade e tendo estudo, muito estudo, tendo entendimento, você não tem problema nenhum. Vocês vão ver. Ciclo 2, a gente tem mediúnica. Agora, vamos lá, ciclo 1, a gente vai ter mediúnica experimental agora, dia 14 e dia 15. Quem não se inscreveu ainda aí? Todo mundo já se inscreveu? Para a mediúnica do dia 14 e do dia 15? Não? Você vai perder a metade da encarnação, viu? Se você não vier, viu? Gente, é fantástico. A mediúnica experimental, vocês têm que vir, não tem como faltar, gente. É muito importante isso aí. É um complemento do estudo, é muito legal. Depois dessa mediúnica, vocês vão ver como vocês vão se transformar até como pessoas. Agora sim é meio lá e cá, né? Cada um lá e cá. Depois dessa mediúnica, todo mundo começa a se entrosar mais. Então é muito legal. Então a gente tem, ó, no básico essa mediúnica, depois no ciclo 2, a cada 5 aulas tem mediúnica, tá? No ciclo 3 tem aula mediúnica. Todas as aulas são aula e mediúnica, tá? No ciclo 3. Tá? No ciclo 4, aula e mediúnica. Todas as aulas têm mediúnica, só que no ciclo 4 é um pouco diferente. No ciclo 4 vocês vão poder conversar com os espíritos, vêm os espíritos para os professores, os alunos do mundo espiritual vêm para conversar sobre os temas. Por exemplo, mediunidade e psicologia, uma aula que tem lá que chama mediunidade e psicologia. O que os espíritos vão vir falar sobre a mediunidade, sobre a psicologia relacionada com isso, tá? E aí vocês vão poder fazer perguntas, vão poder tirar dúvidas. Então, é muito interessante. E aí, depois tem os campos, que a gente vai falar mais na frente. Lá. Então, a gente vai ver alguns sintomas que o médium sente, tá? Eu quero que vocês percebam esses sintomas aí, o que vocês sentem, desses sintomas, o que vocês sentem. Para que você tenha uma mediunidade mais ostensiva, no mínimo três sintomas desses a gente precisa sentir. Tá? Então, ó, visões com parentes falecidos. Tá? Esse aí, eu dei aula na terça-feira, muitas pessoas tinham essas visões com parentes. Você vê, uma tia minha, ela desencarnou, e aí a filha dela estava muito preocupada, mesmo a filha dela sendo espírita bem mais anos do que eu, né? Eu tenho pouco tempo de espiritismo. E aí, o que aconteceu? Ela preocupada, minha mãe, como é que está minha mãe, como é que está? Daí ela veio, a minha tia veio,
na minha casa, e aí sentou no sofá da sala e falou comigo: diga para a Janete que está tudo bem, que eu estou tranquilo, não tem problema nenhum, para ela parar com isso. E aí eu falei para ela: ó, sua mãe teve lá e me falou isso. Então, é isso, você desenvolver essa mediunidade. Tá? Então, muitas pessoas têm essa capacidade aí. Labilidade emocional acentuada em desacordo com o padrão da conduta do indivíduo. Isso aqui é a variação de humor. Às vezes, a pessoa está de uma maneira, quando ela transtorna de uma hora para outra. Tá? Então, isso aí são indícios que a mediunidade está batendo na porta, que está chegando ali. Tá? Pressentimentos que se tornam realidade. Ó. Você pensou num negócio, sonhou, às vezes tem pressentimento e se torna realidade. Tá? Eu nem vou contar uns casos aqui, mas é interessante isso, muito interessante. Você pressente o negócio e o negócio acontece. Sonhos premonitórios, ó, também sonhos. Você sonhou que fulano se acidentou. Quando vai ver, fulano se acidenta mesmo. Tá? Isso aqui é bem comum, esses sonhos premonitórios, viu? Frequentes sonhos com desencarnados, com pessoas que já desencarnaram. Eu sonho direto com a minha mãe e meu pai, direto. Cada semana, cada mês, eu sonho 2, 3 vezes com eles. Então é muito comum isso. E você sonha e fica trocando ideias, fica conversando com eles. É um negócio muito legal, tá? Muito legal mesmo. Perturbações intermitentes não diagnosticadas. De repente aparece uma doença em você, alguma perturbação. Aí você faz todos os tipos de exame, todos os exames possíveis. E aí não consegue chegar à conclusão de que doença você tem. Tá? E aí faz uma desobsessão, faz uma cura aqui e tudo normaliza, né? Movimento ostensivo em sua presença, de objetos sem causa aparente. O que acontece? Em movimentos ostensivos é o seguinte: você está aqui, de repente, pum, cai o vaso no chão e quebra. Você está aqui, pá, a lâmpada explode. Então, movimentos ostensivos. Quando isso acontece muito, é sinal que sua mediunidade está sendo desenvolvida. Tá? Esse aí, em casa mesmo, eu conto, né, que tinha um armário lá em casa que instalava direto, ficava instalando toda a noite. Tinha umas 10 da noite, mais ou menos, ele começava a instalar, do nada. E instalava. Aí um dia eu cheguei e disse assim: meu amigo, ó, vamos parar com isso. Isso aí já é brincadeira, né? Todo dia você perturbando aí. Vamos lá, vou te encaminhar. Aí encaminhei ele aqui para o centro, aí parou. Nunca mais deu. E o armário, gente, não pegava sol, não pegava nada. Gente. Negócio interessante. Forte excitação cerebral. Isso aí é normal, né? Por quê? Porque o espírito se aproxima de você. E aí você começa a ter sensações inflar. A gente vai ver na frente lá, o seu perispírito começa a inflar, e aí começa a concentrar mais o sangue no cérebro, e aí você começa a ter percepções como se você tivesse coisas estranhas na cabeça, né? Facilidade em curar doenças em terceiros com ou sem indicação de remédios. Ó. Mediunidade cura. Tá? A pessoa começa a desenvolver isso. Receita com as mãos, com a imposição das mãos, com um passe, ela consegue curar as pessoas. Tá? E aí, gente, disso que a gente está falando aí, eu quero saber de vocês o que vocês sentem, o que não sentem, ou se já sentem, ou se não sentem, ou nunca sentiram. E aí? Selma.
quando eu era criança, eu tinha muito disso. Já tive sonhos premonitórios, mas assim, foi um sonho que até hoje eu penso e vejo e fico impressionado com o que aconteceu. No caso, foi um videoclipe, que eu gostava muito de música, gosto ainda muito de música. Sim. E aí eu sonhei com um videoclipe e algumas semanas depois apareceu o videoclipe lá no local. Eu nunca tinha assistido, nunca tinha visto. E era o lançamento dele. Eu falei, Isso aí eu já vi. o que eu tinha? Aí o povo falava, né? Déjà vu, você teve déjà vu. Sim, o déjà vu eu uso muito. Eu levei a sério, assim, né? Mas, quando eu era pequeno também eu via muitos espíritos, mas alguns com um pouco mais bizarro de noite. Sim. E como era criança, então eu via alguns brinquedos, como ursos, coisas assim no teto, né? Eu acordava e via no teto. E de dia eu assisti na televisão, de dia, e passa uma pessoa branca, com um vestido branco, passando assim, no corredor e descendo a escada. Aí eu me colhi todo na cama. Meu Deus, o que aconteceu? Eu ouvia vozes também me chamando para descer a escada. Sim. E às vezes quando eu descia, eu capotava, descia a escada direto e parava lá e olhava para o quintal de casa e ficava olhando assim, tudo escuro e falando as coisas. Eu tinha isso. Que idade você tinha? Luciano, Luciano. Que idade você tinha, Luciano? Acho que eu tinha uns 10 anos, 12 anos, por aí. Hoje em dia eu tenho mais os sonhos com pessoas desencarnadas. Eu já tive com meu pai e minha avó. Sim. Não é direto, mas assim, eu gostaria de trabalhar isso, de retomar isso, porque eu sei que é uma coisa que vai me fazer um crescimento melhor para mim, como pessoa, como indivíduo. Sim, com certeza. Então você está no lugar certo, meu amigo. Aqui você vai conseguir desenvolver legal isso. O que acontece, gente? Quando a gente é criança, até os 7 anos, às vezes até mais, depende. Você está muito ainda do lado de cá e do lado de lá, mais do lado de lá do que do lado de cá. Tá? Então, por isso que quando criança tem um amiguinho imaginário, tem uma série de coisas, fica conversando às vezes sozinho, fica batendo papo sozinho. O que ele está? Ele está conectado com os amiguinhos dele, e é real mesmo. Então, ele fica lá e cá, lá e cá. Aí, depois dos 7, 10, 12 anos, ele começa a se plantar mais aqui. E aí, isso aí vai se perdendo. Vai se perdendo e depois pode voltar ou não. Aí depende de cada um. Tá? Boa noite. Boa noite. Seu nome? Tatiana. Eu sou fisioterapeuta. Sim. E assim, eu já estudei a doutrina, já participei, já fui evangelizadora. E aí começou assim, eu comecei a estudar a mediunidade com alguns amigos, e aí me dava aquele ímpeto de levantar e dar passe, sem nunca ter tomado curso de passe, né? Isso. Como eu trabalho muito com minhas mãos, e outro curso que eu fui fazer agora dentro da área da fisioterapia, e aí é uma posição de mão que eu colocava mais ou menos no chakra da pessoa, e do nada minha mão ia sozinha. Levantou e começou a fazer vários movimentos. Sim, e aí, mesmo eu sabendo que era aquilo, estudando espiritismo, me assustou muito. E aí eu fiquei naquele dilema, né? Como é que eu posso cobrar, né? Trabalhar com isso e cobrar por uma coisa que eu estou recebendo de graça? E aí depois outras pessoas disseram, não, mas todo mundo que trabalha com isso tem uma ajuda. Isso, você tem que separar. Né? E aí várias pessoas falavam para mim, tem uma pessoa aqui do seu lado, eu estou vendo uma pessoa aqui do seu lado. Né? Então, assim, algumas pessoas que tinham essa capacidade. Né? Então, e hoje eu atendendo, eu trago isso de uma forma mais tranquila, porque às vezes eu estou atendendo a pessoa e me vem coisas para falar com a pessoa, né? Sim, sim. E às vezes a pessoa pergunta, o que foi aquilo mesmo que você falou? Eu não me lembro. Né? Então eu acho que tem uma comunhão aí de uma egrégora, talvez, de pessoas que trabalhem nessa cura e que eu estou envolvida nisso. Sim, as conexões, a gente tem a capacidade, todos nós temos a capacidade da cura dessa conexão. Então, através dos fluidos nossos,
Porque nós emitimos muitos fluidos, e os fluidos dos espíritos. Então, normalmente juntam o nosso com os espíritos aí para a cura. O que ela está relatando aí, provavelmente algum espírito, amigo dela, que vem, quando ela está atendendo, vem ajudar ela. Por exemplo, se dá um passe numa pessoa. E aí é interessante, por exemplo, quando você conecta, quando vem um espírito para você dar um passe numa pessoa, às vezes o espírito ele te mostra o local onde a pessoa está precisando. Por exemplo, se tu está precisando no gástrico, o gástrico é aqui, né? Aí você vai concentrar mais a energia no gástrico. Ah, se for no coronário, aí você vai. Se for no laríngeo, então no sexual ou no básico, então você vai concentrar mais a energia nisso aí. E aí você vai concentrar a energia como impondo a mão, tá? As mãos aqui. Quando você impõe as mãos, das suas mãos sai esse fluido, tá? Todos temos esse fluido. Pois não, Camila? Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou de origem católica, né? Eu sou católica. Minha mãe é espírita, é aqui da ULI também. Sim. Mas eu sempre me interessei assim, sempre achei muito interessante. E aí eu resolvi fazer a ULI com meu marido. Eu sempre tive, eu não sei nem explicar desde quando, sonhos com desencarnados, muito, isso sempre foi muito. E sonhos assim longos, eu acordo e sei dizer, disse isso, minha avó disse aquilo, assim, legal. Conversas inteiras mesmo, recados. Dos sonhos, o que mais foi assim foi quando eu sonhei com um tio meu que tinha desencarnado e ele pedia para eu escrever uma carta para a filha dele. Sim, psicografar uma carta. Exatamente, e aí ele dizia, eu preciso que você diga, e era grande, e era um monte de coisa que eu não entendia, coisas específicas da vida dele, de um apartamento. Sim, sim. Quando eu acordei, eu lembrava de tudo. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que escrever essa carta. Meu Deus, vou ligar. Aí peguei um papel assim, ele estava dormindo ainda, e escrevi tudo. Assim, era uma carta grande, eu virei a folha ainda assim, escrevi tudo. Falei, meu Deus, eu vou ter que ligar para a Thaís, porque eu acho que se fosse o meu pai, eu ia querer que alguém me ligasse e perguntasse se queria saber. Com certeza. Aí eu liguei, e aí ela disse que queria, eu li a carta para ela, e ela chorou muito, assim, tinha tudo a ver lá com... E eram coisas bem específicas e eu me lembrava de tudo, dessa vez. Mas, até o momento, era só essa questão dos sonhos. Quando foi no São João agora, a gente tem uma filhinha pequena, e aí a gente foi para uma festa de um amigo de meu pai, um São João, assim, de família. E aí, quando eu voltei para casa, eu falei, minha mãe, a mãe de Boinha tá ótima. Ela tá ótima, ela tem quantos anos? Ela já tem mais de 100. Minha mãe, Camila não estava lá não, ela morreu, tem 1 ano. Eu falei, não, ela estava lá. Ela estava lá sim. Aí, e isso me causou muito medo, porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Era ela, porque eu conhecia muito ela, eu só não cheguei perto dela, porque tinha muita gente entre a gente, e ela ficou dando tchau para a Elis, e a Elis dando tchau para ela, minha filha tem 2 anos, e eu dei tchau para ela também. Conectou. E, enfim, foi minha primeira vez, assim, que não foi sonho. Mas era ela, e era normal, não tinha uma luz ao redor. Sim. E eu ainda falei para minha mãe, ela é a irmã, ela é uma mulher igual a ela, assim, só que mais nova, mais a mesma cara. Minha mãe é a filha, já desencarnou também, não tem. Eu vi ela e a filha. E elas estavam em plena festa, assim, durante muito tempo, não foi rapidinho, eu vi e sumiu. Enfim. Bem-vindo ao clube. Foi a experiência que eu tive. Bem-vindo ao clube. Isso é mediunidade, tá? Mediunidade evidência. Você conseguiu ver. Tá? Mas isso é normal, tá, gente? É normal. E aí, o que ela relatou? Um medo. Sempre vem o medo. Um medo por quê? Porque a gente tem o medo do desconhecido. Então, aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Eu acho que a Selma aqui quer falar aqui. Ó. Então, aquilo que a gente não conhece, a gente sempre vai ter medo. E a mediunidade, vou conversar com o espírito, como se o espírito fosse uma coisa... Pô, o espírito é aqui, a gente não está conversando aqui, é a mesma coisa, gente. Não tem essa diferença. Diga, Selma. Meu pai tinha desencarnado, né? E eu tinha viajado, estava na fazenda e tal, e estava muito angustiada, né?
sem saber o que, é que eu ia fazer, se eu voltava, se eu ficava lá, porque estava dando tudo errado lá. Sim, e tal. sim. Uhum. Aí um dia eu estava dormindo de manhã cedo, aí ele sentou na cama, eu vi, eu senti, porque ele alisou meu rosto, né, e falou, vai embora que lá tem coisa boa para você. E eu era muito, assim, tinha um contato com meu pai muito grande. Entendi. Né? Uhum. E aí eu não tive dúvida. Eu já amanheci dizendo para o meu marido que eu ia embora, deixei meu marido lá, voltei. E realmente, a partir daí, tudo abriu para mim aqui, emprego. Entendi. Uhum. E depois disso, sempre quando eu estava muito angustiada, ele aparecia nos sonhos. E já me dava um conselho e tal. Bacana, muito bacana. Minha irmã também desencarnou, né? E aí, passado algum tempo, eu tive um sonho com minha irmã colorido. Eu até fiquei impressionada, porque eu já vi Divaldo falando sobre esse negócio de sonho colorido, né? E o sonho era bastante colorido e muito real, sabe? Que eu encontrava com ela num lugar bonito, assim. Sabe, aquele sonho me deu um alívio tão grande. Porque foi como se eu tivesse recebido uma mensagem que ela estava bem. Sim, sabe? Com Porque certeza. as cores eram muito nítidas, trocava de cores, a gente estava andando num campo bonito assim, sabe? E com relação a desenvolver a mediunidade, eu imaginava que não. Que quando a gente não tem nenhuma sensação assim a mais de ostensividade, a gente não passaria a ter. Mas eu acredito que sim, porque atualmente, como eu estou mais dedicada e vivenciando mais... Já está começando a sentir, né? Sempre quando eu tomo um passe, eu começo a sentir algumas coisas assim, involuntárias, alguns movimentos involuntários e tal. E eu percebo que realmente desenvolve. Mesmo. Vai desenvolver, sim. Agora, bacana esse teu depoimento aí, é muito legal. Essas conexões que a gente faz, gente, é muito legal. Eu tive um desdobramento que as cores que tem são fantásticas. Eu fiquei impressionada. Eu ficava de cima, aí eu via uma praia, a praia com as pessoas, a cor do mar, as cores eram... É diferente. Super diferente. Muito, muito diferente as cores. É muito interessante. As cores... Porque o que acontece? Os nossos sentidos aqui não captam essas... Lá as cores são mais intensas, as coisas são mais intensas lá. Vamos lá, gente. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os médiuns, né? Os tipos de médiuns. Médium de efeito intelectual, ó, recebe e transmite comunicações inteligentes, tá? O espírito comunicante conduz um médium a uma certa elaboração mental, intelectual, ao transmitir a mensagem, o médium é o intérprete das ideias e dos sentimentos do espírito comunicante, tá? Então, isso aí, de efeitos intelectuais, são comunicações mais elaboradas, são comunicações mais intelectuais mesmo, mais para passar mensagens, mais para passar recados, passar algumas situações. E médium de efeito físico, capaz de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimento de corpos inertes, ruído, voz direta, curas, etc. Esses fenômenos são sensíveis, audíveis ou visíveis aos nossos sentidos, tá? Então, esses aí a gente vê, a gente sente. Outra coisa, médium de efeito físico. Quando acontece um efeito físico, todo mundo tem que ver, tá? Se um vaso caísse aqui, todos nós teríamos que ver, tá? Para ser considerado um efeito físico. Então, o efeito físico tem isso aí. Todos precisam ver, tá? Aqui no básico, na reunião, na nossa mediúnica eu acho que nos últimos 3 semestres houve movimentação. A gente coloca um lápis na frente dos médiuns e houve 2 ou 3 mesas que houve a movimentação, tá? Todo mundo que estava na mesa viu e os monitores que ficam em volta da mesa também viram, tá? Então, e tem uma característica, né? O efeito físico precisa do quê, gente? Do ectoplasma. O ectoplasma que nós produzimos, os espíritos, e o ambiente todo produz ectoplasma,
Tá? Então, é através do ectoplasma que acontecem os efeitos físicos. O efeito físico, por muito tempo, foi considerado, principalmente quando Kardec começou a estudar a mediunidade, e os efeitos físicos eram muito constantes. Tá? Então, era uma maneira do quê? De provar a mediunidade. Com efeito físico, você provava. Tá? Com efeito intelectual, já não conseguia se provar. Tá? Então, por isso que, naquela época, mesas girantes, batidas, uma série de efeitos físicos, né? Levitação, uma série de efeitos físicos, para quê? Para que fosse comprovada a mediunidade. Hoje em dia mesmo, dificilmente a gente vê efeito físico, muito difícil. Tá? Muito difícil. E não tem mais a necessidade hoje em dia. As coisas, aquilo que eu falei, a mediunidade está desenvolvendo, o ser humano desenvolveu, a mediunidade também desenvolve. Audientes, ó. Agora a gente vai ver os tipos de médiuns. Tá? Audientes são aqueles capazes de ouvirem as vozes dos espíritos e também os sons próprios do plano espiritual, de forma clara e inequívoca. Então, são aqueles médiuns que têm essa capacidade de ouvir os sons. Tá? Então, é muito interessante esse... Médiuns videntes, ó. Quem de vocês aí já já viu o espírito, já viu o espírito materializado? Ele já viu, né? Mais alguém? Também viu? Você também, né? Olha aí, ó. Os médiuns videntes são aqueles que, com capacidade para captar imagem do mundo espiritual, ambientes ou espíritos. Ó. Então, ele capta, pode ser os ambientes, os espíritos, ele vê os ambientes e os espíritos. Muitos médiuns que têm a vidência, às vezes, eles ficam tão impressionados, que a vidência deles é tão forte. A gente tem um exemplo de Divaldo Franco, né? Que a vidência dele, desde os 4 anos de idade, era tão forte, que ele confundia quem estava encarnado e quem estava desencarnado. Então, aqui, por exemplo, ele chegava aqui na sala e via todo mundo que está sentado aí com vocês também. Então, ele via os encarnados e desencarnados. Então, isso aí, às vezes, perturba muito a pessoa. A pessoa fica muito perturbada com isso. E aí ela vê coisas também. Ela vê, por exemplo, espíritos acidentados, sem cabeça, vê uma série de coisas. A gente tem um colega nosso, o Plínio, acho que ele, não sei se ele já deu aula aqui na sexta-feira para vocês. Ele via tudo que é tipo de espírito. E aí um dia ele estava vindo com o carro dele, aí passou uma senhora na frente, ele quase se acidentou. Freou o carro, quase que se acidenta, aí foi ver, era um espírito que ele estava vendo. Né? Aí, depois disso, ele fez um trabalho para bloquear um pouco essa evidência dele. Então, ele vê, mas não vê mais como ele via. Tá? Mas é muito interessante isso, muito interessante. E aí você vê aquilo que é bom e aquilo que é ruim também. Você vê tudo, né? Acaba vendo tudo. É que nem aqui a gente, né? A gente vê tudo também, vê as coisas boas e vê as coisas ruins também, né? Aí, ó, psicofônicos ou falantes. Recebe comunicação dos espíritos através da fala, ou seja, produz comunicações oriundas de outra consciência. Tá? Mente a mente, que a gente estava falando, a comunicação mediúnica se dá como, gente? Mente a mente. Então, é consciência com consciência. Né? O órgão da fala do médium é utilizado pelo espírito. Ó. Pode ser consciente, semiconsciente e inconsciente. Agora, a gente está falando de consciente, inconsciente, é o conteúdo que vem, não é o médium estar inconsciente, inconsciente, é o conteúdo que vem. Então, às vezes o médium lembra tudo que o espírito falou para ele, tudo que vem na comunicação mediúnica, ele lembra tudo. Se você pedir para ele, ele vai relatar tudo aqui. Aqui no centro, a gente só trabalha consciente, tá? Consciente, a gente sabe
Tudo, tudo. Por exemplo, a gente faz o atendimento nas quinta-feira aqui, no desenvolvimento mediúnico, dos sofredores, e a gente sabe tudo o que acontece, tudo que o espírito vem, tudo que ele reclama. Tudo. Aí você tem o semiconsciente, que parte você lembra e parte você não lembra. E o inconsciente você não lembra nada. Tá? O espírito veio, deu a comunicação, o médium não lembra nadinha de nada, não sabe nem o que o espírito falou com ele. Tá? É nesses termos de consciência daquilo que o espírito falou com ele. Ó, aqui ó, a gente tem Divaldo também, é um médium de psicofonia. Psicógrafo e escrevente são os médios que permitem que o espírito exerça influência sobre a sua mente para que transmita a comunicação através da escrita. Tá? O espírito vem na mente e aí você transcreve lá, tá? Aquilo que o espírito está tentando comunicar. Aí a gente tem mecânico, intuitivo e semimecânico. Mecânico é o seguinte: o espírito pega a sua mão e ele que está escrevendo, ele só usa a sua mão e ele escreve. Escreve com a caligrafia totalmente diferente da sua. Pessoas analfabetas, médiuns analfabetos, que fazem a psicografia normal. Aí o espírito usando Alguma pergunta? Sim, xenoglosia. Ele escreve em outra língua. E tem médiuns que, com as duas mãos, ele psicografa com uma mão aqui e a outra simultaneamente. Tá? E o semimecânico é quando o espírito vem e algumas partes ele usa sua mão, mas o médium tem o controle, faz com a caligrafia dele, né? usando, mas com a caligrafia dele. E o intuitivo é totalmente do médium, recebe a comunicação. Por exemplo, estou com muita raiva, ela vai escrever estou com muita raiva. Entendeu? Ou você precisa fazer isso, ele vai escrever exatamente isso. Inspirados, são médiuns que recebem em sua consciência ideias diferentes da sua. Tá? Nesse caso, não se consegue distinguir o que é pensamento próprio do que lhe foi sugerido devido à sua sutileza. Essa inspiração é normalmente a mediunidade que a gente tem, que nós temos aqui. Tá? Então, vem aquelas inspiraçõezinhas, aqueles sopros, e aí o espírito às vezes fala, vá por aqui, não vá por aqui. E aí você vai para onde você quer e você quebra a cara. Né? Muitas vezes vem essas dicas. Não vá por aqui, vá por ali. Não faça isso, você vai lá e faz. E aí eu falo um negócio, sempre que eu dou essa aula, eu falo que eu sou muito teimoso, sou um cara bem teimoso. E aí eu sempre quebro a cara. Mas quebra a cara mesmo, arrebenta a cara. E vou lá e ainda fico teimando. Né? Não. E às vezes é por não ouvir. Para e ouve. Pô. E aí, depois que acontece, daí eu fico dizendo, pô, de novo, velho? A mesma coisa de novo. Mas é muito interessante. A inspiração vem e, às vezes, a gente confunde, realmente a gente confunde. Pô, será que é? Será que não é? A gente fica na dúvida. E isso aí gera muita dúvida. E aí a gente deixa de fazer as coisas, às vezes. Sensitivos ou impressionáveis. Possui a sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos nos ambientes. Quem de vocês aí nunca chegou num ambiente e sentiu a presença, sentiu a energia daquele ambiente? Poxa, você chega num lugar e diz, pô, a energia aí não está legal, não bateu com a minha, né? Médiuns curadores, no seu caso lá, que você estava relatando para a gente, né?
Os que têm o poder de curar doenças físicas e mentais e espirituais, ou de aliviar os males com auxílio dos espíritos, através do uso de fluidos especiais do médium e do espírito. Também pode ocorrer sem o auxílio do médium. Tá? Então, todos nós temos essa capacidade, tá? Basta querer. Tá? No passe aqui, quem trabalha no passe trabalha com o quê? Com essas energias. Tá? E aí o que ele faz? A energia dele mais a energia do espírito transmite a energia para vocês. Tá? E aí vai equilibrar vocês. Tá? Aí dá esse equilíbrio. E aí o que eu estava falando, por exemplo, se o passista notar que tem algum chakra mais desequilibrado que o outro, ele pode concentrar essa energia nesse chakra, para você se equilibrar. Pois não? Eu lembrei de uma situação. Eu estava atendendo uma paciente e eu estava com a mão, assim, fazendo uma técnica com ela, e eu ouvi, assim, você não vai ajudar ela. Só que aí eu resolvi dizer assim, eu vou. E aí eu, né, pensei, né? Sim. Só que eu fiquei com uma dor no meu ombro um tempão. E aí depois eu conversei com algumas pessoas e disseram assim, não, você não devia ter desafiado, né? Você devia ter orado, ter pedido para que ele fosse lá. Mas eu me lembrei dessa situação, que eu ouvi dizer assim, você não vai curar essa pessoa, você não vai ajudar ela. E eu disse, eu vou. E acabei sofrendo a consequência física. Mas isso aí normalmente não acontece isso, tá? Normalmente, por exemplo, quando você está numa câmara de passe, os espíritos que estão ali, eles vão te ajudar, né? Eles estão ali com aquele propósito, está todo mundo com aquele propósito ali. E a gente tem a cura aqui sexta-feira, que é fantástico. Não sei se alguém fez já aí, mas é muito legal. A gente vai ver aqui na frente, daqui um pouquinho. Os sonambúlicos, ocorre após dormir, entra em estado sonambúlico e estabelece contato com o espírito, expondo o que vê, ouve ou sente. Tá? Então, a pessoa está dormindo, mas na realidade não está dormindo. Tá? Ela está andando. A Tânia, minha esposa, ela tinha uma época que ela, direto, quase toda noite ela acordava. Eu vivia ligado. Quando via, ela acordava. E acordava e ficava fazendo as coisas. Ia fazer as coisas, querer abrir a porta para sair. Aí eu escondia a chave. Outra coisa, tem que esconder a chave, porque se ela vê onde é que está a chave, ela sabe. Ela vai lá e pega e vai abrir. Tá? E aí, pode ser mediúnico? Pode, quando você tem contato com outros espíritos. Tá? Você pode fazer isso aí e ter contato com outros espíritos. Arte, apresenta habilidades específicas da música, da poesia, pintura, tá? Os médios são denominados psicopictografia. A gente vai fazer aqui também um exercício de psicopictografia. Mas não vai usar tintas, a gente vai usar só lápis de cor, giz de cera e canetas, tá? Para fazer, vai ter numa dessas atividades, a gente vai ter isso aí, tá? É muito bacana isso aí. E isso aí, quando vem esses espíritos aí, vem as dançarinas, vem os maestros, vem os ciganos, vem as ciganas. Gente, o ambiente fica com uma energia muito bacana, mas muito bacana mesmo, vocês vão ver. Por isso que eu digo, participe nessa mediúnica. Quem não participar, perdeu meia encarnação, viu? Participe, viu? Materialização, são os médiuns dotados da faculdade capaz de produzir efeitos materiais ostensivos. Fenômeno mediúnico no qual um espírito desencarnado ou um objeto qualquer não proveniente do mundo físico torna-se visível e tangível. Tá? Então, do mundo espiritual, objetos do mundo espiritual que vêm e se tornam tangível. Através do quê? Através do ectoplasma, tá? Que a gente já falou. O ectoplasma, na materialização, é o fundamental para que exista a materialização. Tá? Também
pouquíssimos. Aqui no Brasil só tem um lugar que ainda existe o uso da materialização, lá no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Frei Luiz. Dr. Paulo César Frutuoso usa muito para fazer cirurgias espirituais. E teve um caso que foi plasmado um coração, e esse coração foi transplantado para uma pessoa. Tá? Então, é muito legal isso aí. Agora, não existe mais a necessidade disso, né? Não tem mais. Na época de Kardec, ainda precisava ser provado uma série de coisas, né? Principalmente os fenômenos que aconteciam. Médium de transporte também, são médios que podem servir os espíritos para transporte de objetos. Isso aí era mais na época de... também para provar as coisas, né? E uma coisa interessante, ó, você transportar do ambiente para fora a aporte, e levá-lo... não, para dentro é aporte, e levá-lo para fora é um transporte. Tá? Então, o que acontece, gente? Médiuns de efeito... Médiuns não. Esses efeitos físicos, fenômenos físicos, o que acontece? Normalmente são espíritos menos desenvolvidos. Tá? Então, são espíritos que vêm para brincar, às vezes para aparecer, para alguma... Não é... Por exemplo, o efeito intelectual são espíritos que vêm realmente para passar uma mensagem para vocês. Aqui não, aqui é mais para mostrar. Tá? Então, normalmente são espíritos mais pouca evolução, né? Menos evoluídos. Translação e suspensão, o médio apto a produzir a translação de objetos, suspensão sem qualquer ponto de apoio. Alguns podem levar-se a si próprios. Tá? Levitação aqui. Isso aqui, Daniel Douglas Holmes, vocês viram na aula de espíritos, eu acho. Ele se apresentava muito. Ele não trabalhava, ele só fazia isso, fazer a apresentação de levitação. Né? E aí ele se transportou do quarto de um hotel, pela sacada, de um apartamento para o outro. Todo mundo olhando e todo mundo vendo ele. E também aqui usa o ectoplasma. Tá? O ectoplasma sempre é usado. Então, falando de tudo isso, agora a gente vai falar da conexão mediúnica. Como que acontece a conexão mediúnica? Isso aqui a gente só está relembrando, que isso aqui vocês viram lá na aula de espíritos, eu acho, e na aula de mediunidade também vocês viram. Então, como é que acontece? Médium, o perispírito do médium, o espírito, perispírito do espírito. Aí, o perispírito do médium se expande, tá? Perispírito do espírito comunicante também se expande, e essa expansão, gente, é um negócio incrível. Parece que você está inflando mesmo. Você sente a sensação de inflar. Aí, ó, o que acontece? Isso aqui, ó, que é essa atmosfera fluídica é formada. Quando dá essa conexão, essa atmosfera se forma. Isso aí, usualmente, a gente fala assim, ó, quando o espírito está no campo do médium. Quando fala assim, ó, o espírito no campo do médium é o quê? Ó? Aqui, ó. Quando existe essa conexão. Então, quando existiu a conexão, o que acontece? Ó, o espírito transmite sua vontade ao médium, mente a mente, no nível de consciência. Isso aí vocês precisam gravar. A comunicação mediúnica se dá mente a mente. Não envolve nada de cérebro, nada disso. É mente a mente. Tá? Mente do espírito, mente do médium. Então, ó, para que a comunicação mediúnica ocorra, são necessárias algumas condições, que a gente vai ver aqui. Ó. Depende da vontade consciente ou não do médium e do espírito.
Então, precisa ter essa vontade de o médium e o espírito se conectarem, senão não vai. Afinidade e sintonia entre o espírito e o médium. Precisa ter essa afinidade entre o espírito e o médium. Necessidade da comunicação. O espírito quer comunicar, precisa comunicar com alguém, então ele vai usar o médium para essa comunicação. Tem que ter uma necessidade, ou para atender o espírito, ou para dar uma comunicação, um conselho para alguém, né? Então, como que isso acontece? Tá? Essa sintonia, como que ela acontece? Ela acontece mente a mente. Ó. Nosso corpo possui uma energia, possui uma vibração energética considerável. Então, o nosso corpo, gente, é energia pura. Então, o que acontece? Vibra. Nosso corpo vibra, o que ele vai fazer? Energia. Gera uma energia, gera uma vibração. Vocês vão ver que essa vibração, ó, com a vibração constante, vibramos em uma determinada frequência. Então, o nosso corpo vibra conforme a nossa frequência. Então, ela vai gerar uma frequência. Então, se você está com amor, ele vai vibrar de uma maneira. Se você está com ódio, ele vai vibrar de outra maneira. Se você estiver com medo, é outra vibração. Se estiver com vergonha, é outra vibração. Nosso padrão vibratório determina nossa frequência e nossas sintonias. Então, aquilo que a gente vibra é aquilo que a gente vai sintonizar. Tá? Então, se eu estou vibrando, minha vibração está no amor, o que eu vou sintonizar? Com pessoas que estão na mesma vibração. Com espíritos que estão na mesma vibração. Agora, se eu estou tocando terror, estou barbarizando, eu vou conectar com o quê? Com espíritos que estão na mesma frequência. Tá? Então, é muito simples assim. Você vai conectar com aquilo que você vibra. Então, ó, sintonia, essa sintonia mente a mente, ó, somos energia. A energia vibra, né? Vibramos numa determinada frequência. Então, essa frequência são as ondas da vibração. A vibração é o conteúdo que carregamos no nosso dia a dia. Então, a vibração que a gente emana, por exemplo, é o conteúdo do amor, o conteúdo do ódio, aquilo que a gente está vibrando. Qual a qualidade de que você vibra? E aí, isso aí é para a reflexão nossa. O que a gente está vibrando? O que a gente vibra? Para cada um se analisar e ver o que ele está vibrando. E essa vibração, não esqueçam que aquilo que você está vibrando, você vai conectar com coisas iguais. Tá? A mesma coisa daqui. Tá? Se você está vibrando no amor, você vai conectar com pessoas que estão. Se você está vibrando outras sintonias, você vai conectar com essas outras pessoas. Tá? Então, ó, tudo é energia, tudo vibra, pensamentos e objetos, tudo, principalmente os pensamentos. Todos os nossos pensamentos geram uma vibração. Essa vibração vai para o universo, gente. Então, vocês imaginem. Vocês sabem quantos pensamentos a gente gera por dia? 75 mil pensamentos. Desses 75 mil, 11 mil são repetitivos. 11 mil se repetem. Você imagina, então, o que é a nossa mente, né? Correntes mentais produzem radiações variando sua frequência conforme o estado mental do emissor, lógico. Conforme você está, você vai emitir isso aí. A mesma frequência você vai emitir. Sendo o cérebro um aparelho emissor, os receptores expressam-se por ondas também, ó, o cérebro. Cada pensamento vibra, cada pensamento irradia um sinal e cada pensamento atrai um pensamento de volta. Muito simples assim, ó. Então, se você está pensando numa coisa, você vai conectar exatamente com aquilo que você está pensando. Então, gente, tudo depende da gente, tá? Tudo depende da gente.
Tudo está dentro da gente. A gente sempre está procurando as coisas do lado de fora, mas não. Tudo dentro da gente. Então, se você quer mudar a sua energia, se você quiser mudar a sua vibração, olhe o que você está pensando. E aí a gente fala no orar e vigiar. O que é orar e vigiar? É cuidar daquilo que você está pensando, os pensamentos que você está tendo. Afinidades mediúnicas. Ó. A comunicação mediúnica acontece por meio de ligação psíquica do médium e do espírito, que a gente já viu, mente é mente, né? Através da sintonia e da afinidade entre ambos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições. Tá? Então, aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente está sentindo. Tá? Então, a nossa qualidade das conexões é isso que vai determinar. Então, a afinidade mental é através dos nossos pensamentos, tá? E a sintonia vibratória é através dos nossos sentimentos. Tá? Então, as conexões que a gente faz é através daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Tá? E aí, quando você realiza as conexões mediúnicas, vai depender muito daquilo que você está sentindo na hora. Tá? Às vezes o espírito vem para ser atendido e aí você começa a atender o espírito e você não está sendo real naquilo que você está falando para o espírito e o espírito sente. Então, quando você está atendendo o espírito, quando você está conversando com o espírito, você tem que ser o mais sincero possível e tem que vir de dentro, do coração, tá? O acolhimento dos espíritos é feito através do quê? Dessa energia que você bota, energia de sentimento, energia de amor, principalmente o amor. Você desequilibra qualquer espírito, ele pode vir do jeito que ele vier, mas se você transmitir amor para ele, ele não tem para onde correr. Ele se rende mais tranquilamente. Todas as manifestações da natureza e da vida se resumem em vibrações, mais ou menos rápidas e extensas, conforme as causas que a produzem. Esse gráfico aqui é o seguinte, ó. Esse aqui é as vibrações da gente. Então, quanto mais intensa, a frequência é mais alta. Então, quando você está vibrando amor, quando você está vibrando, a frequência é mais alta. Quando você está vibrando ódio, raiva, a frequência é mais... aí quando você está nervoso, angustiado, com depressão, isso, você vai atrair os mesmos que estão na mesma frequência. Tá? Então, todas as manifestações da natureza e da vida se resumem em vibrações mais ou menos rápidas e extensas, conforme as causas que a produzem. Tá? Então, é aquilo que a gente está falando direto, aquilo que você vai emitir, você vai gerar essa vibração. Tudo vibra no universo, a luz, o som, o calor, a eletricidade, os raios químicos, os raios catódicos, as ondas hertzianas, etc. Leon Denis também. Então, o universo todo, gente, é vibração e energia. Vibração e energia, vibração e energia. Então, o universo todo está sempre conectado, a gente sempre está conectado, a gente não se desconecta. Tá? Aqui as afinidades, ó. Como é que a gente se conecta? Ó, por afinidade. Os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiuns que se assemelham no modo de agir e de pensar. Tá? Eles vão se conectar com os pensamentos dele. Então, um médium mais intelectual, que quer transmitir uma mensagem mais, ele vai se conectar com um médium que está desequilibrado? Não. Ele vai se conectar com um médium que está mais equilibrado.
até moralmente, culturalmente, às vezes, há necessidade de o espírito quer passar uma mensagem mais elevada, o que ele vai procurar um médium que esteja na mesma frequência dele, tá? E aí, a identidade desses espíritos que conectam com a gente, olha só. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? O que vocês acham? Como é que vocês conseguem distinguir se é bom ou mal? Teor do pensamento, vibração, né? Estudai, os bons espíritos só aconselham o bem, cabe a vós distinguir. Tá? Então, nós é que temos que distinguir se é bom ou mal. Porque, às vezes, o que é bom para mim pode ser ruim para você. Tá? Então, aí, cada um vai ter que distinguir isso. Como o espírito se apresenta, a maneira como esse espírito se apresenta. Gente, vocês acham que, vamos lá, Jesus Cristo vai se conectar com alguém de nós? Não. Porque nossa vibração está lá embaixo. Então a gente vai se conectar com espíritos que estão nessas vibrações. Tá? Então não tem. Tá? E ainda é uma característica aqui de nós humanos. Por quê? Porque é uma característica do orbe que a gente vive, que é ainda muita coisa ainda que está destoando de tudo praticamente, né? Principalmente nesses dias aí que a gente vê, né? Então, as frequências estão muito baixas. Muito baixas. E aí, como que a gente muda essas frequências? Nós somos responsáveis pela mudança disso. Então, se cada um de nós trabalhar o que ela falou aqui no início, se cada um de nós trabalhar isso, o que vai acontecer? Vai mudar a frequência. Mudando a frequência, você consegue mudar a frequência das pessoas que estão em torno. Então, diz, o mundo vai se acabar, tem que mudar a frequência, gente. Se não mudar a frequência, vai continuar da mesma forma. E aí, quem é o responsável por isso somos nós. Se cada um de nós mudar a nossa frequência, o que a gente faz? Desculpa, muda a frequência. Conteúdo da comunicação, tem que ver o que o espírito vem falar para você. Sentimentos e sensações, o que esse espírito causa para você? Qual é o sentimento? Qual é as sensações que o espírito causa? Então, para o desenvolvimento da sua mediunidade, o que a gente precisa fazer? Vincular-se a um grupo espírita sério. Tá? Sério, porque tem muitos lugares aí que... O estudo, o conhecimento são as bases fundamentais, aquilo que eu falei desde o início. Sem estudo e sem conhecimento, você não consegue desenvolver sua mediunidade. De jeito, não vai para lado nenhum. Se não estudar, se vocês ficarem só nisso que está nas aulas aqui, não vai desenvolver. Amplie. E está cheio de conteúdo, mas muito conteúdo. Livros, na internet tem muitos conteúdos bons. Agora vocês têm que saber distinguir o mal e o bom. Do slide anterior aí, né? Equilíbrio psicológico do médium. O médium precisa estar equilibrado psicologicamente, senão não vai também, gente. Senão fica uma bagunça geral, né? O médium tem que estar equilibrado. E aqui a gente vai trabalhar muito isso. Lá tem o ciclo 6, vocês vão trabalhar muito com os conteúdos psicológicos, né? Os complexos, as culpas, as sombras. Educação da faculdade mediúnica, familiarizando com as técnicas do processo da mediunidade. Aqui, você não educa a faculdade mediúnica. Você educa quem? Você educa o médium. O médium que tem que se educar. A faculdade mediúnica é neutra. Não tá. Quem tem que ser educado é o médium. Sintonia com bons espíritos para orientação e inspiração.
Reuniões mediúnicas, ó. Por que tem reunião mediúnica? Promove o intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados, tá? Só para a gente ter esse intercâmbio aí. Realizada por espíritos encarnados e desencarnados. Tem por objetivo esclarecimento, o diálogo e o auxílio mútuo. Lembra que eu falei para vocês que a equipe encarnada, às vezes, é muito mais beneficiada que o pessoal desencarnado, tá? Então, é um desenvolvimento mútuo. Os dois se unem para quê? Para que os dois consigam crescer. Tipo de reuniões mediúnicas, ó. Lá na época de Kardec tinha as frívolas, né? Aquelas reuniões frívolas eram reuniões de passatempo, mesa girante, adivinhação, era só brincadeiras, tá? Depois, as experimentais, aí ele começou a pesquisar isso, ele começou a fazer as reuniões experimentais. Aí ele fazia as reuniões para que os médiuns começassem a responder às perguntas dos livros que ele estava escrevendo, principalmente o livro dos Espíritos, né? E as instrutivas também eram reuniões para instruir daí os médiuns. Tá? Aqui a gente tem, ó, a reunião experimental, que eu falei, que é a nossa reunião que a gente vai ter aqui no básico, no dia 14, vocês vão junto com a minha turma, no dia 15, no domingo, né? É a turma A e a turma C. Então, vai ser no domingo de manhã, tá? Então, essa reunião experimental, a gente vai ter psicografia, vidência, não, dupla vista, vai ter dupla vista, psicografia, a psicopictografia, e os médiuns, vocês vão ter a oportunidade de ver os médiuns da casa trabalhando na segunda etapa, tá? Eles vão dar as comunicações, aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês. É muito legal. Desenvolvimento, ó. Aqui a gente tem o Campus 2, que é o nosso desenvolvimento mediúnico. É para justamente desenvolver sua mediunidade, tá? Desenvolver a mediunidade para dar comunicação e também para dialogar com os espíritos. Campus 2. Desobsessão presencial e à distância. Quarta-feira presencial, tá? E terças e quintas é à distância. Presencial, a desobsessão presencial, que você vai lá para outra sala lá, e aí o espírito é atraído e tira o espírito do seu campo, tá? E a de fichas é quando você faz a entrevista aqui, você gera uma ficha e automaticamente isso aí já vai para o atendimento de ficha. Então, quando você já faz a entrevista, você já está sendo atendido. Cura, de sexta-feira. Essa aí é a mediúnica que a gente tem aqui no nosso centro, é uma das mediúnicas mais fortes que tem em termos de energia, né? Que é de cura mesmo. Então, através dos médiuns, os médiuns de cura com os espíritos fazem passes tipo reiki, é bem diferenciado. Então, é sextas-feiras o atendimento. Então, quem estiver precisando de cura, vai para a entrevista, eles direcionam para a cura. Tá? É muito, muito interessante. Tá? Produção de mensagens instrutivas. Isso aí é no ciclo 4 e no ciclo 5, que são essas reuniões mediúnicas que os espíritos vêm para instruir. E aí vocês vão poder fazer perguntas para eles sobre os temas da aula, que eu tinha falado lá no início. E produções artísticas, a gente tem agora, nas terças-feiras, já tem que para o desenvolvimento da pintura e dos desenhos, tá? Mediunicamente. Já está tendo na terça-feira aqui também. Agora, a gente, para isso aí, depois tem os requisitos, tá? Para que você comece a participar disso, tem uma série de requisitos. Ó, no plano físico, tem o dirigente da reunião e um substituto, tá? Médiuns ostensivos, os psicofônicos, os psicógrafos e os videntes. Tudo isso aí tem numa reunião mediúnica. No caso, aqui no desenvolvimento, a gente tem
3 coordenadores e 20 trabalhadores. 20 trabalhadores. E até 40 estagiários. Então, a gente tem 60 pessoas. Então, a gente tem capacidade de atender 60 espíritos ao mesmo tempo. 60 comunicações ao mesmo tempo. E comunicações sem extravasar, sem nada. Comunicações educadíssimas, educadíssimas. Médiuns esclarecedores, também chamados de dialogadores ou doutrinadores. Doutrinadores, ninguém está aqui para doutrinar ninguém, é mais dialogador. Um médium que vai conversar com o espírito. Equipe de apoio, aplicadores de passe, ó, pessoas que proferem prece e ou fazem radiações mentais. Dentro da equipe, quando está em atendimento, acabou o atendimento de um espírito, os médiuns e a equipe fica um vibrando pelo outro. Vibração mental, né? Para formar a egrégora. Porque toda reunião mediúnica tem que ter uma egrégora. E essa egrégora é o segredo da reunião mediúnica. E quando falta uma pessoa, ou quando alguém está desequilibrado dentro do ambiente, o que acontece? A egrégora se desfaz. E aí é brecha para os espíritos que estão ali para perturbar. Os espíritos perturbadores virem, né? E visitantes ocasionais. Esses visitantes, dificilmente, normalmente, a gente não admite entrar ninguém que não esteja envolvido com a reunião mediúnica, justamente por causa disso aí. Que uma pessoa, um visitante, pode desequilibrar toda a reunião, tá? Porque não está equilibrado com a egrégora da reunião. No plano espiritual, ó, temos os dirigentes, os instrutores, os mentores e orientadores, assistentes socorristas e espíritos frequentadores. Gente, o que acontece? Numa reunião mediúnica, se tem 100 trabalhadores, do mundo espiritual deve ter 200. Tá? Estão ali apoiando a gente. Então, o que acontece? Normalmente, numa reunião mediúnica, a gente acha que só o pessoal que está ali naquela reunião, fisicamente, não. Os desencarnados são um número muito, muito maior. E eles que dão toda a estrutura. Toda a estrutura. Sempre que um grupo de pessoas se reúne para o trabalho mediúnico, um grupo correspondente de espíritos se aproxima. Ó. Hermínio de Miranda. Aí. E aqui a gente tem a nossa reunião mediúnica aqui é assim, ó. Você tem o médium e tem o esclarecedor. Um senta do lado do outro, as cadeiras, vocês vão ver na nossa mediúnica vai ter. E aí esse diálogo ocorre, tá? Aqui, ó, o médium transmitindo que o espírito que está em atendimento, para que o esclarecedor converse com ele. Tá? E aqui a gente tem, ó, do lado do espírito, um familiar, um amigo, um trabalhador que vem aqui, ó, do lado dele também. Tá? E aqui do dialogador, a gente tem também os espíritos que estão aqui, os trabalhadores desencarnados que estão inspirando esse dialogador. Tá? Que às vezes, gente, vem ideias, vem inspirações que você nem imagina. Você está atendendo o espírito, de repente vem, ó, fale isso. Quando você fala, é exatamente aquilo que o espírito precisava ouvir. E veio da onde? Da equipe que está junto ali. Tá? Então, gente, uma reunião mediúnica tem que ter essa egrégora, tem que estar todo mundo harmonizado. O que acontece aqui no campus? 1 hora de estudo, a gente tem 1 hora de estudo, a gente estuda o estudo de caso que a gente faz. 1 hora de estudo e 1 hora de prática. Então, a mediunidade, gente, tem que ter prática. Deixa eu ver se eu consigo passar ainda. Tem 2 slides aqui. Eu vou passar isso aqui para vocês. Ó. Então, para que a gente naturalize a mediunidade, o que a gente precisa fazer para naturalizar a mediunidade? Essa mediunidade que a gente vai usar no nosso dia a dia. É muito simples. Ó. A primeira coisa, temos que nos apropriar da mediunidade. Ó. Eu tenho mediunidade. Então, venha para cá, é minha.
Conhecimento. Aí eu preciso conhecer. Tá? Eu tenho a mediunidade, agora eu preciso conhecer. Para mim conhecer a mediunidade, para saber o que é a mediunidade, eu preciso do quê? Ó? Estudo. Muito estudo. Estudo. Tá? E aí, depois, a prática. Então, você aliando tudo isso aí, não tem como você não naturalizar a mediunidade. Aí você vai naturalizar a sua mediunidade. Tá? A prática. O que eu sempre dou exemplo. Um atleta, quando vai para as Olimpíadas, o que ele faz, gente? Treina. Passa 4 anos treinando para ir para uma Olimpíada. Então, a mesma coisa a mediunidade, precisa treinar. Tá? Treinar. E aí, treinar num lugar sério, né? Um ambiente sério. E aqui, aqui vocês vão ter a disponibilidade assim, muito legal, gente. Muito legal mesmo. Então, a naturalização aqui a gente vai passar bem rapidinho. Tá? Ó, a mediunidade não é mística, não é sagrada, mágica, nem sobrenatural. Sua prática racional equilibrada é fruto de persistência e continuidade. Tá? Então, não tem nada de misticismo, não tem nada de fantasioso, gente. É naturalzinho. Tá? E aí, persistência e continuidade. Aí chega no meio do curso, lá no ciclo 5, desiste de tudo. Ah, não, vou desistir porque não sei. Olha a oportunidade que você está perdendo aí. Espera aí, opa. Mediunidade não é exclusiva de pessoas, ó. É a capacidade e faculdade do espírito que se aperfeiçoou pelo exercício ao longo de diversas existências. Lembra que eu falei que a mediunidade vai se desenvolvendo conforme o espírito também, conforme o humano foi se desenvolvendo? A mediunidade também se desenvolve. Mediunidade não é dom, não é graça, não é castigo ou punição. Muita gente acha que é castigo ou punição. O que eu fiz para merecer isso? Não, gente, a mediunidade é um baita de um aparelho, uma baita de uma ferramenta para vocês terem mais conhecimento e para vocês terem mais habilidades, para vocês conseguirem crescer, né? É uma aquisição evolutiva, é um sentido que permite o espírito a percepção de outras realidades existenciais, além do que a gente falou lá na frente, né? Mediunidade não faz milagres, não concede poderes especiais, não é fonte de todo conhecimento. Ó. Então, não pensem que a mediunidade vocês vão conseguir fazer algumas coisas diferentes. Não, gente. Nada disso. É tudo natural. Os espíritos encarnados e desencarnados envolvidos no processo mediúnico só conhecem alguma coisa na medida de suas experiências e de suas vivências. Tá? A mediunidade não deve ser restrita ao uso institucional ou caritativo. Deve ser ampliada na vida de forma geral, nas diversas atividades do cotidiano. Então, não é só aqui no centro espírita, gente. Vocês podem usar a mediunidade de vocês em todos os locais onde vocês estiverem. Mediunidade não deve ser de domínio do Estado e nem da religião. Muito tempo era considerado, né? Evitando sua discriminação e exclusão, retomamos seu caráter humano natural sendo aplicado de forma ampla. Então, nada, isso aí, gente, é tudo para a gente naturalizar a mediunidade. Se a gente fizer tudo que está aí, ó, não tem como não naturalizar. E o que eu digo para vocês, ó, estudem muito. Tá? A única maneira de vocês entenderem os fenômenos, entenderem a mediunidade é estudando. Se vocês não estudarem, não vai. Não adianta. Ficar somente nas aulas que a gente tenta passar para vocês, os conhecimentos que a gente adquiriu, não vai para frente. Não vai, não. Tá? É muito pouco, muito pouquíssimo mesmo. Aqui estão as referências, ó. Então a gente tem, ó, Livro dos Médiuns. Esse aqui, ó, quem quer desenvolver a mediunidade, gente, ó, é o básico. Tem que ler esse livro aqui. Aí você tem, ó,
Teoria da mediunidade. Tudo que você quer saber da mediunidade. Tudo tem aqui. Tudo. Todos os tipos de mediunidade. E, gente, é muitos tipos. Aqui, Psicologia e Mediunidade, do Adenauer. Fantástico esse livro aqui também. Tudo sobre mediunidade. E Leon Denis, No Invisível. Esse cara aqui, em 1914, que ele escreveu esse livro. Se vocês lerem esse livro aqui, parece que é atualíssimo. Então, gente, muito obrigado. Obrigado por vocês.